Vamos então à palavra de Deus. Vamos continuar hoje o terceiro e o último estudo desse tema sobre a importância da salvação. Semana que vem a gente já entra em outro assunto, mas também com respeito à igreja. Agora, vamos ler em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 2 Coríntios 4, 15, até aí, porque não vai ficar aqui só vai ficar o PowerPoint. Vai conseguir abrir, é bem confuso ali, não sei porque ficou bem confuso. Clica lá embaixo para ele vai aparecer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que vai dizer assim. Todos acharam, amém? Alguém pede misericórdia, misericórdia será dada. Misericórdia será dada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? É isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Amém? Vamos lá. Diz assim: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos ler juntos esse versículo? Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos, vamos orar, vamos falar mais uma vez. Pai Santo e Eterno, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra para, ó Deus, esse estudo que nos leva a entender a importância, todas as implicações da salvação em nossas vidas. Eu peço, como Jesus, que o Senhor continue trabalhando em nós, abrindo a nossa mente, gerando em nós cada vez mais gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nós, e faz e ainda fará através de nós. Então, dá-me capacidade, Pai, me ajuda. Espírito Santo, conduz-me nesta noite, que eu seja mestre pela ação do Espírito Santo na minha vida, aqui para poder ensinar os teus filhos e todos nós sejamos alcançados por esse estudo, não somente os que aqui estão, mas aqueles que depois vão ouvir na sua casa, vão assistir, que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida de todos nós. Colocamos diante de ti, teu filho Dilson, que nós estamos sabendo bem, então o teu servo nas tuas mãos, que tu venha ajudar, Pai, essa família também, ser conosco, Pai, nós somos completamente dependentes de ti, nós te pedimos assim a tua ajuda nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Ok, então vamos lá, fica esperto nisso, a gente vai fazer um breve resumo desses duas últimas quartas-feiras que estamos falando sobre a importância da salvação. Pela graça somos salvos. E nós estamos nessas 3 quartas-feiras falando a respeito do que, como e para que fomos salvos. Pode passar, sabe? Do que, como e para que fomos salvos. Nós já vimos semana passada, na verdade semana retrasada, do que fomos salvos. E vimos isso através de 2 aspectos. O nosso estado, que era condenados por causa do pecado, mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, estávamos em inimizade para com Deus e estávamos cegos em relação ao Evangelho. E por conta desse nosso estado, o nosso destino não poderia ser outro, que seria a morte eterna e o juízo, o justo juízo
vindouro que há de chegar no grande e terrível dia do Senhor. Nós fomos salvos, então, desse estado e desse destino. Mas tínhamos que responder uma outra pergunta: como fomos salvos desse estado e desse destino? E nós vemos isso através de dois aspectos também: o que foi feito por nós e o que foi feito em nós. O que foi feito por nós? O que foi feito por nós é que, através do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo, nós saímos do status de condenados para justificados. Por causa do pecado, por causa das nossas transgressões, por causa do nosso estado pecaminoso, nós estávamos condenados à morte eterna, ao juízo vindouro, mas Cristo morreu na cruz do Calvário, Cristo nos substituiu, Cristo cumpriu a justiça, Cristo satisfez a justiça, Cristo foi tratado como pecador para que nós fôssemos tratados como justos. E por isso nós saímos do estado de condenados para justificados. Mas não somente isso, não era apenas necessário fazer algo por nós, porque o Senhor teve que fazer algo em nós. Então, como fomos salvos? Primeiro, Cristo fez algo por nós na cruz do Calvário, e agora Ele fez também algo em nós. O que Ele fez em nós? Nós fomos convencidos de nosso estado diante de Deus pela ação do Espírito Santo em nossos corações. As pessoas não conseguem entender a sua situação diante de Deus, a sua situação de condenação, a não ser por meio da ação do Espírito Santo em nossos corações. E o Espírito Santo, Ele nos convenceu, como o Senhor Jesus prometeu lá em João, capítulo 16, versículo 8, que quando Ele vier, ou quando Ele viesse, o Espírito Santo convenceria, e Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso é o que foi feito por nós e o que foi feito em nós. Muita coisa aconteceu na salvação. O Senhor fez muitas coisas em nós e por nós na salvação. O que aconteceu na salvação? Eu vou passar rapidamente também alguns pontos que nós vimos semana passada. Aconteceu a justificação. É sairmos do status de condenados para livres em relação à condenação eterna. No tribunal divino, nós estamos justificados. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Aconteceu na salvação a nossa redenção, que foi o nosso resgate dessa situação, o nosso resgate do império das trevas. Nós saímos do domínio de Satanás e agora estamos no reino de Deus. Na salvação também aconteceu a santificação, que é algo que Deus faz dentro de nós, uma mudança que Deus gera em nós. Glória a Deus, aleluia por isso. Deus fez algo novo em nós, porque o homem sem Cristo, ele não quer Deus, ele não quer buscar a Deus, ele não está em busca do bem, mas o Senhor gerou isso em nossos corações, através da santificação, que tem muito a ver com um novo nascimento. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E na salvação também Deus, por meio de Cristo Jesus, nos reconciliou com Ele, porque estávamos em inimizade com Deus. Nós não tínhamos acesso à presença de Deus, mas por meio da salvação fomos reconciliados. Tudo isso foi falado, esmiuçado, os versículos trazidos, mais duas últimas mensagens que estão lá no YouTube, você pode ir lá e ouvi-las. Dito isso, do que fomos salvos e como fomos salvos e o que acontece na salvação, hoje nós vamos ver para que fomos salvos. Diga isso comigo, para que fomos salvos? Para que fomos salvos? E eu vou usar como ponto de partida, porque são tantos textos para nós pensarmos sobre esse assunto, mas eu vou usar como ponto de partida o texto que lemos para começar
esta mensagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim o texto: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Deixa eu explicar um pouco esse texto. Antes de seguirmos, pode voltar para quem está voltando. Porque tudo isso? Porque tudo isso, o que, pastor? Bom, se você olhar aí na sua Bíblia, a partir do versículo 1 até o versículo 14, o apóstolo Paulo ele está falando duas coisas aqui. Ele está falando do seu trabalho, tanto dele como dos outros cooperadores com ele na pregação do Evangelho. Ele está falando como esse trabalho é árduo, o trabalho da expansão, da pregação do Evangelho, como é algo trabalhoso para eles viajarem por vários lugares e passarem por muitas tribulações, passarem por muitos perigos, por muitos momentos de angústias, de dificuldade. Ele está mostrando que para que o Evangelho chegasse até aos coríntios e até os outros, não foi algo fácil. Eles tiveram que trabalhar e passarem por muitas situações. Mas ele não só fala isso, porque ele fala também da situação que nós estávamos como cegos para o Evangelho. Que mesmo assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós vimos esse texto semana passada. O Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas Deus, Ele age nesse sentido, e Deus faz resplandecer em nosso coração a luz do Evangelho. Por isso, em um determinado momento ele vai falar que tudo isso também é para que a excelência seja mostrada e provado que a excelência vem de Deus e não de nós, no caso, os apóstolos. Então, duas coisas o apóstolo está falando: do trabalho daqueles que já foram salvos em pregar o Evangelho e aquilo que Deus faz no coração do homem, na mente do homem, abrindo a sua mente para entender o Evangelho. Então, tudo isso, ou seja, todo o trabalho dos apóstolos e dos pregadores do Evangelho, bem como toda a obra de Cristo na salvação, tudo isso é para o quê? Para o bem de vocês. Todo esse trabalho que nós temos e tudo aquilo que Deus fez é para fazer bem a vocês. Paulo falando aos coríntios. E a segunda coisa que ele fala é para o bem de vocês e para que o quê? A graça multiplicando-se, ou seja, a graça que vai se multiplicar, que vai alcançar muito mais pessoas. E a graça, entende-se aí sobre a graça, como a graça sobre a própria salvação, porque nós fomos salvos pela graça. Então Paulo fala: olha, tudo isso, todo esse trabalho que nós tivemos, que Deus faz em nossas vidas, é para o bem de vocês e para que a graça se multiplique. E conforme essa graça se multiplique, e a multiplicação da graça, ela significa o seguinte: hoje nós temos aqui talvez 40 salvos aqui, mas se a graça se multiplicar, o que Paulo está falando aqui, teríamos aqui 80 salvos. Com 40 salvos aqui, nós temos 40 vozes dando ações de graças a Deus. Amém? Se tivesse 80 vozes aqui, nós teríamos 80 salvos aqui, nós teríamos 80 vozes glorificando ao Senhor. Então, tudo isso, o Evangelho, a propagação do Evangelho, ela serve para o nosso bem, ela serve para que mais vidas sejam salvas, e ela serve no final para o quê? Para a glória de Deus. Pode passar agora, Samuca. Em outra versão diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o
um número cada vez maior de pessoas. Isso não é somente o que acontece, mas o que deve acontecer. Deve acontecer, deve alcançar mais vidas. Faça transbordar, ou seja, mais vidas ainda, glorificando e dando ações de graças para a glória de Deus. Então, pode passar, sabe? Nós temos 3 taras, vamos dizer assim, 3 taras para o bem de vocês, para que a graça se multiplique e para a glória de Deus. E eu quero trabalhar esses 3 aspectos sobre o que para que fomos salvos. Pode passar essa boca, fomos salvos. Para quê? Não, volta lá, acho que passou. Não, aqui está diferente. É isso mesmo. Para o nosso bem, repete comigo. Para o nosso bem. Próximo, Samuel. Para a multiplicação e para a glória de Deus. Fomos salvos, vocês. Para o nosso bem, para a multiplicação, para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos de novo, isso aí bem forte. Fomos salvos. Para o nosso bem, para a multiplicação, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias e glórias ao Senhor. Então vamos dar cada um desses 3 pontos. Primeiro, fomos salvos para o nosso bem. Queridos, Deus nos fez muito bem no nosso terra. Deus me quis bem. Deus me fez bem. Quantos são salvos aqui em Cristo Jesus? Deus te fez bem, você não. Que Deus fez bem a sua vida. Nós só Deus fez bem a sua vida. Deus fez bem a sua vida. Deus fez bem a sua vida. Pergunta ao seu irmão, Deus fez bem a sua vida. A salvação é uma bênção, querido. Nós fomos salvos para o nosso bem. Isso foi o que o anjo disse lá aos pastores. Quando os anjos foram anunciar a salvação aos pastores, o que ele disse lá, Samuel? Glória a Deus nas maiores alturas, isso lá em Lucas 2,14, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você foi salvo? É porque Deus te quer bem, e glória a Ele por isso. A salvação nos fez bem. Por isso que Paulo, pega a sua Bíblia aí, que não está aqui, Samuel não vai mexer, vai deixar ali, em Efésios capítulo 1, eu quero ler, eu só vou ler esse texto. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo faz um resumo da grande benfeitoria de Deus ao nos salvar, ao nos conceder a salvação. E é por isso que nós precisamos entrar aqui nesse lugar com muita gratidão, pelo bem que Ele fez a nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Acompanhe aí com muita atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e isto por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo em que Cristo veio, todas as coisas, tanto
da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Você pode louvar e bendizer uma coisa. Ele nos fez bem, Ele nos salvou no passado, de nossas escolhas passadas, de nossos erros passados. Ele nos salva no presente, Ele nos salva no futuro, porque nós estaremos com Ele na glória. Ele há de nos buscar. Então o Senhor, Ele nos salvou, nós fomos salvos. Repete isso comigo lá em cima. Fomos salvos para o nosso bem. De novo. Fomos salvos para o nosso bem. Mas fomos salvos também, querido. Fomos salvos, pode passar, Senhor? Para multiplicação. Nós fomos salvos para multiplicarmos, não apenas para fui salvo, amém, acabou o meu problema diante de Deus, vou ser salvo e acabou. Não, nós fomos salvos para multiplicação, para que um número maior de pessoas sejam alcançadas. Pode passar essa número. Para que a graça multiplicando-se, ou seja, para que a graça alcance um número cada vez mais de pessoas. E queridos, esta multiplicação se dá através dos que já foram salvos. Para passar essa multiplicação se dá a partir daqueles, se dá através daqueles que já foram salvos. Mas, para que esta multiplicação seja possível, nós precisamos ver outras finalidades da salvação que nós temos. Então, vou dizer para os irmãos, temos muitas finalidades para que fomos salvos. Pode passar essa pergunta. Mas nós precisamos ver outros textos que vão nos mostrar como que essa graça pode se multiplicar. O que é necessário para que essa graça se multiplique? É que vivamos tudo aquilo que Deus nos fez na salvação e também o propósito de Deus ao nos salvar. Nós precisamos viver os propósitos de Deus na nossa salvação, que não é somente a vida eterna, que não é somente morarmos no novo céu na terra. Estaremos lá um dia, glória a Deus, aleluia, por isso. Mas enquanto aguardamos esse dia, nós não podemos ficar simplesmente sem viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Então vamos lá. Nós fomos salvos para a santificação. Ou seja, vamos dar uma olhada aí. Passa aí, Samuel, no próximo texto. Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Já falamos agora há pouco o que significa aos santificados em Cristo Jesus, e nós fomos chamados para ser santos. Repete comigo. Quem é chamado para ser santo? Só eu ganho? Não, texto diz: nós fomos chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Nós fomos chamados para, junto com a Batista, junto com a Assembleia, junto com o ICMV Paciência, junto com o ICMV Santa Cruz, Santa Margarida, Campo Grande e Moariba, junto com todos aqueles que foram salvos, nós fomos chamados para ser santos. Agora, a santificação, ela deve ser vista, esse chamado para ser santos,
ele deve ser visto através de dois aspectos. O primeiro, nós fomos salvos para uma vida separada do pecado. Porque a palavra santo, ela significa não somente a santidade de pureza em si, mas de separação. Deus é santo porque Ele é puro, mas Deus é santo porque Ele é separado da criação. Deus não faz parte da criação, Ele compartilha algo dele conosco, mas Ele é um ser diferente do que nós somos. Por isso Cristo, Ele se fez carne e habitou entre nós, para assumir a nossa natureza e morrer no nosso lugar. Está profundo isso? Deixa eu esmiuçar esse mundo outra hora. Mas a santificação fala sobre separação. E nós fomos chamados para sermos separados do pecado, porque é a única maneira de nós vivermos uma vida pura. Se eu ainda compactuar com o pecado, eu não vou viver uma vida pura diante de Deus. Então, para que eu viva os dois aspectos da santificação, que é a separação e a pureza, né, a integridade, eu preciso inevitavelmente me separar do pecado. Eu não posso permitir o pecado na minha vida. Nós fomos chamados para isso, nós fomos salvos para isso. Não fomos salvos para viver a mesma vida que vivíamos antes. Não fomos salvos para permanecermos nos mesmos pecados. Não fomos salvos para permanecermos nos mesmos vícios, ou melhor, em vício nenhum. Não fomos salvos para sermos escravos. Nós somos livres para adorar o Senhor. Para isso nós precisamos nos separar do pecado, e nós fomos chamados para isso. Deus me chamou para ser santo. Tanto que Ele disse: sede santo, o Senhor Jesus disse, né? Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele disse para Abraão: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Passa de novo o próximo, porque é em outra versão. Olha, a vontade de Deus, essa na NVT, uma versão muito boa. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados, abster-se. Entenda, eu peguei esse texto porque ele tem a palavra santificação. Mas a santificação não é apenas se abster de imoralidade sexual. A santificação é se abster de todo tipo de pecado. É que Paulo aqui, ele está tratando com a igreja de Tessalônica a questão da imoralidade sexual que havia no meio deles. Mas nós sabemos que devemos nos abster de todo tipo de pecado: imoralidade sexual, mentira, roubo, iras, discórdias, facções, tudo aquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Então, a primeira coisa na santificação é afastar-se do pecado. Segunda coisa é vivermos uma vida separada para Deus, para Cristo. Veja só o texto, pode passar assim. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quem? Isso é muito sério. Você é feliz porque é salvo? Você já parou para entender isso? Que quando nós fomos salvos, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu fui comprado por um alto preço. A minha vida pertence a Cristo. A minha vida pertence ao Senhor. Vamos acordar, queridos. Vamos despertar para isso. Porque agora a coisa está começando a ficar mais séria.
podemos ser dono da nossa própria vida, sim ou não? Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que Cristo morreu por todos, aquilo que Ele fez por nós na salvação, para que os que vivem não vivam mais. Eu não vivo mais para mim mesmo. A pergunta é, será que eu posso falar isso de todo o coração? Será que eu vivo realmente isso? Será que isso é uma realidade na minha vida? Será que eu não vivo para mim mesmo? Porque se eu amo a salvação, quantos amam a salvação? Eu amo a salvação. Mas a salvação envolve esse aspecto, que eu não vivo mais para mim mesmo. Eu fui separado para viver para aquele que morreu por mim e que ressuscitou. Fomos salvos para isso. Amém. A coisa começa a ficar séria ou não? Começa a ficar séria. Isso muda muito a coisa da nossa vida? Muda tudo na nossa vida. Não muda uma questão só. Eu não pertenço a Ele. Ou eu não pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Tudo que eu vou fazer agora, eu preciso do aval dele, porque Ele é meu dono. Ele é meu rei, Ele é meu Senhor. Envolve com quem eu vou casar, no caso com quem eu me casei. Envolve aonde eu vou trabalhar. Envolve tudo na minha vida. Com quem eu vou me envolver, aonde eu vou morar. Ele é meu Senhor em tudo. Ele é meu dono em todas as coisas. É isso que é pertencer a Ele. Fomos salvos para pertencermos ao Senhor. A minha vida não pertence mais a mim. Por isso a gente canta, né? Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Fomos salvos. Vamos passar para o próximo aspecto. Fomos salvos para proclamação. Passa o texto, por favor. Saúde. Vamos ler juntos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que esse texto já tem algo a ver com o texto anterior, porque eu sou, ou nós somos, propriedade exclusiva de Deus. Eu não pertenço a Lídia. Lídia não me pertence. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade? Com a finalidade de proclamar as virtudes, as qualidades, o nome de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. A igreja existe para isso. E nós somos a igreja de Cristo. O que significa proclamar, Samuel? Pode passar aí. Proclamar. Proclamar significa anunciar. Nós precisamos colocar esse anúncio. Nós precisamos anunciar isso com que nós andamos no nosso Face, no nosso Instagram. É isso que nós precisamos anunciar. Proclamar as virtudes de Deus é declarar amplamente, é divulgar, é publicar. Proclamar, eu gostei muito desse terceiro significado, é fazer conhecido pelo louvor ou pela proclamação, celebrar. Diga comigo, proclamar. É fazer conhecido. Nós fomos chamados para fazer Deus conhecido nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Fomos salvos para fazer Deus conhecido em Uruguaiana.
Eu fui recentemente a um culto que o louvor começou. Senhor, vem sobre nós, não estou chegando. Senhor, vem aqui. Senhor, me dá isso. Derrama coisas que não tinha nada de errado. Mas cantou o primeiro hino, eu estava ali. No segundo hino, eu estava ali. No terceiro hino, eu estava ali. Depois, só no quarto hino que começou a adorar Deus. Eu estava doido para adorar. Eu estava com desejo de adorar, de declarar que meu Deus é santo. Nós precisamos vir para cá, queridos, com esse anseio de declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que Jesus Cristo salva, que Ele me salvou, que Ele me justificou. Nós precisamos proclamar a virtude de Deus, anunciar que Deus é bom. Amém. Fomos chamados para isso, fomos salvos para isso. Nós fomos salvos também, Samuel. Nós fomos salvos para sermos embaixadores. Você acabou não, você já foi salvo há mais tempo, mas quando você foi salvo, você foi promovido ao posto de embaixador de Cristo. Veja só o texto. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que é um embaixador, querido? Uma maneira muito simples, é um representante de Deus. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele não fala por si mesmo, ele fala em nome do seu país. Ele pode assinar em nome do seu país, ele pode tomar decisões em nome do seu país, e ele não faz nada com interesse próprio, ou pelo menos não deve fazer. Ele deve fazer tudo aquilo que vai ser de interesse do seu país. Ele não pode, o embaixador não pode falar uma coisa e como é que é o nome dele? O Biden fala outra. Eles têm que falar a mesma língua, sim ou não? Ei, somos embaixadores de Cristo. Falamos em nome dele. Proclamamos a salvação em nome dele. É como se Deus passa aí Deus isso, como se Deus exortasse, exortasse por meio de nós. Ei, nós fomos salvos para sermos a boca de Deus nessa geração. Fomos salvos por isso. Oh meu Deus, nos faz entender isso, Espírito Santo, que nós fomos salvos para sermos a boca de Deus nessa geração. E a boca de Deus fazendo o seguinte: em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Eu gosto muito de evangelizar com esse texto, de mostrar para as pessoas que elas estão em inimizade com Deus até elas encontrarem Cristo Jesus, até elas confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Elas estão em inimizade com Deus, e eu, como embaixador de Cristo, eu posso, em nome de Cristo e no nome de Deus, falar para ela: faça as pazes com Deus. Deus quer fazer as pazes com você. Deus quer te salvar. E quando eu falo isso, não é por interesse próprio, embora não deixe de ser, porque nós temos o desejo de ver vidas salvas, mas eu falo isso em nome de Deus que quer salvar vidas. Fomos salvos para sermos embaixadores. Mais duas coisas: fomos salvos para boas obras. Efésios capítulo 2. Pois somos feitura dele, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para
boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andassem no lugar. O que é boa obra? O que são boas obras? Eu vou explicar de uma forma muito simples para você. Se eu passar pela irmã Camila, né? Esposa do Camila. Se eu passar pela irmã Camila, ali, no dia que eu estiver na padaria, eu vou me perguntar para ela: irmã Camila, durante o dia, né? E o Quinei? Cadê o Quinei? Ela pode me responder: ele está na obra. Trabalhando na obra, Quinei? Ela normalmente ela vai falar: ele está trabalhando. Mas ela poderia falar: ele está na obra. Está construindo algo. Está fazendo algo. Está produzindo algo. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em prol da sua família, da sua esposa, seus filhos. Nós fomos salvos para boas obras, ou seja, nós fomos salvos para quê, Senhor? Para trabalhar. Fomos salvos para trabalhar, queridos. Nós não fomos salvos para ficar parados. Para observar o dia que trabalhando aqui. Eu não sei por que desse ditado. Depois alguém me explica por que ele estava aqui. Agora não. Vamos. Nós não fomos salvos para ficarmos parados. Não fomos salvos para isso. Acorda. Acorda, queridos. Nós não fomos salvos para viver a nossa vida apenas, cuidar somente dos nossos interesses, e para chegar aqui e simplesmente colher ou viver o trabalho de outros. Todos nós fomos salvos. Só não se encaixa nesse texto quem não foi salvo. Quem foi salvo? Foi salvo para trabalhar. Tem glória a Deus aí? Tem mais glória a Deus aí? Foi salvo para trabalhar, queridos. Para pôr a mão no arado e não olhar para trás. E nós precisamos viver os propósitos da nossa salvação. A última, que envolve tudo isso. Nós fomos salvos para frutificação, para darmos frutos. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso no domingo e talvez eu se estenda ainda nas quartas-feiras sobre esse assunto. Mas nós podemos entender que a frutificação envolve tudo que nós vimos até agora: a santificação, a proclamação, sermos embaixadores, as boas obras, é dar fruto. E olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 16: não foram vocês que me escolheram. Ei, não foi você que escolheu o Senhor. Ele nos escolheu. Amém. Ele nos escolheu. Não foram vocês que nos escolheram. Fecha seus olhos aqui um pouquinho. Aleluia. Se transporte para este cenário. Está Jesus e ainda os 12 em sua volta. Não lembro se Judas já tinha saído para entregar o Senhor, mas no mínimo para os 11 e talvez outros à sua volta. E eles estão ali perto de Jesus. Talvez alguns até um pouco soberbo: poxa, eu escolhi um cara certo, esse cara é bom, esse cara tem uma palavra, esse cara faz milagre. Mas Jesus olha para eles e fala para eles: olha, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês
vocês, e eu designei vocês, eu nomeei vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Amém? Pode abrir seus olhos. Jesus disse para mim isso para você hoje. Eu vos escolhi, leia-se, eu salvei vocês. Porque a salvação é dom de Deus, é graça de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: eu escolhi vocês e designei. Eu lia muito essa palavra quando estava na tina delas. Aí sai uma portaria dizendo: suboficial Alex foi designado para comandar o navio tal. Comandante tal foi designado para assumir o quartel tal. Nós fomos designados por Cristo Jesus para darmos frutos e que o nosso fruto permaneça. Então, queridos, dito tudo isso, a salvação, ela envolve aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez em nós e aquilo que Ele faz através de nós. Eu falo isso com os irmãos há muitos anos. Senhor, não. Sempre falo isso. Então, a salvação envolve vocês, o que Deus fez por nós, em nós, através de nós. De novo, mais uma vez, a salvação envolve o que Deus fez por nós, em nós, através de nós. Amém? E no final de tudo, como estava com você, como salvos para o nosso bem, para a multiplicação da graça, para que essa graça seja multiplicada. E nós fomos salvos para passar essa glória para a glória de Deus. Porque em tudo isso, a glória será sempre de Deus. Como está escrito em Romanos 11:36, leia comigo bem forte, alto e com som. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? O que a gente faz com isso agora? O que eu faço com isso? O que você faz com isso agora que você conversou tudo isso? Se você não viu as duas ou outras mensagens, não deixe de ver. Não deixe de sentar, ouvir com calma. Se você já ouviu, ouça de novo. A gente não precisa parar de brincar de ser salvo e levar a salvação a sério. Salvação é coisa séria. Nós precisamos viver toda a nossa salvação. No próximo domingo, pela manhã, eu vou falar sobre a frutificação. Vou usar o texto, se você quiser ler em casa. O texto, o penúltimo texto que lemos de João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, gosto dos ramos. E ali o Senhor Jesus fala com os seus discípulos sobre a necessidade de darmos frutos. Mas, meus amados irmãos, eu sei que às vezes nós carecemos de uma ajudinha. Às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Mas em nome de Jesus, eu quero que pela graça de Deus, nenhum de nós fique aqui sem saber o que fazer, nem como fazer para frutificarmos.
Porque uma coisa que, meu amado irmão, minha amada irmã, você não pode aceitar para a sua vida é ficar sem dar frutos. Porque Deus te chamou para dar frutos. Deus nos chamou para dar frutos e para que o nosso fruto permaneça. A gente vai, mas o fruto vai ficar. Irmão, nossa folha está começando a embora. Mas tenha certeza que isso aqui é o fruto também dela. Ela deu fruto para estarmos aqui. E o fruto está permanecendo. Uma hora nós vamos também, se o Senhor Jesus não voltar antes. Nós não podemos ir sem deixar os frutos aqui. O Senhor venha trabalhar isso em nossos corações, para a glória do nome dele. Amém? É isso que eu tenho. Encerramos então assim essas 3 quartas-feiras, esse estudo da importância da salvação. Vimos o que Deus fomos salvos, do que fomos salvos, como fomos salvos. E agora nós começamos, é só o começo. Para que fomos salvos começou hoje. Mas na verdade, esse estudo do para que fomos salvos, eu vou estender por todo o mês de novembro. Então, sustenta o fogo aí mesmo. Porque agora nós vamos, ou não vamos, mas nós vamos frutificar para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.